um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então a gente está quase terminando nosso ano litúrgico. Como vocês sabem, o ano litúrgico termina no domingo de Cristo Rei. E já estamos aí, não é? Agora de pouco o padre assumiu a paróquia, vai fazer 1 ano já. É assim, ó. Esse texto de hoje, essa passagem famosa e tão bela da conversão de Zaqueu, ele está muito ligado com o evangelho de semana passada, lembra? Não, pai, não lembro. Eu sei que você não lembra. Semana passada foi o publicano e o fariseu. Lembra? O fariseu chega e fala: eu ajudo os pobres, eu pago o dízimo, eu leio a Bíblia, eu participo lá do Padinéia, eu. E o outro batia no peito e falava que era pecador, lembra? E o texto falou que aquele que pediu a misericórdia de Deus é que voltou justificado para casa. Quem participou da missa do padre semana passada vai lembrar que o padre falou que na história da igreja houve uma pessoa falando uma coisa errada que se espalhou. E uma dessas pessoas que falou coisa errada, né, foi um bispo chamado Pelágio. O que ele falava? Ele falava assim: olha, para se salvar não precisa da graça. Para se salvar só precisa do seu esforço. Você que se salva, você que faz, você que acontece, você que se santifica. Nessa época, Deus mandou um grande santo, que foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho vai falar que não, que primeiro é a graça. Sem Deus ele não consegue fazer nada. Primeiro a graça. Por isso que Santo Agostinho, por causa que rebateu esse erro, ele ficou conhecido como o doutor da graça, aquele que explicou e defendeu a graça. Então, para nós católicos é assim: o primeiro passo sempre é da graça de Deus, sempre é Deus. Você viu na primeira leitura, falando: Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia, e sem ti nada subsiste. Você pegar lá na teologia de São Tomás, você vai saber que Deus é o ser de todas as coisas, ou seja, Ele que sustenta tudo. Sem Ele não dá para fazer nada. Então, tudo é graça. Mas, padre, se tudo é graça, então a gente vira robô. Não. Aí você coopera com a graça. Você vem ao encontro, a sua vontade vai ao encontro da graça. São Tomás vai falar assim que a natureza coopera com a graça. Se você, por exemplo, oferece para a graça de Deus, portanto, de um copinho de café,
é o tanto que o Espírito Santo tem para trabalhar. Se você oferece uma piscina, aí o Espírito Santo tem mais para trabalhar. Mas sempre é um primeiro passo de Deus. É só você ver, por exemplo, o que foi de Nossa Senhora. Primeiro a graça. Ela foi escolhida, imaculada, desde o ventre da mãe dela. Primeiro a graça. Mas teve uma parte que foi dela, que foi quando ela deu o sim. Então, para nós é uma junção da graça e nosso esforço, mas sempre primeiro a graça de Deus. Se a gente entende que primeiro é a graça de Deus, a gente começa a entender que nada no fundo é nosso, tudo é de Deus. Esse bispo começou a falar aqui, esse Pelágio começou a falar que só depende de você, você pode, você consegue, não sei o que, blá blá blá. Muito bem. Essa coisa foi rebatida pela igreja e, como o padre disse, apareceu Santo Agostinho. Só que ficou na cabeça da turma ainda ficou no inconsciente nosso essa coisa de que eu compro a minha salvação, eu faço, eu aconteço, eu aquilo outro. Tanto é assim que o Papa Francisco escreveu um documento da igreja, e entre as coisas que ele fala de 2 erros que apareceu nos dias de hoje, que voltou nos dias de hoje. O primeiro é uma falsa mística, que é aquela pessoa que quer viver nas alturas, que quer aquela 7ª morada de Santa Teresa, mas que não ajuda os pobres, que não arruma a cama, que não perdoa as pessoas, que não põe o pé no chão. Isso o padre vai falar outro dia. São aquelas pessoas que querem viver um cristianismo de fumaça. As duas coisas. É assim, a gente tem que querer elevar o nosso coração a Deus, mas se a gente não colocar o pé no chão e ajudar as pessoas, não é? Mas outro dia o padre fala disso. E o segundo erro é essa volta desse negócio do Pelágio, de achar que a gente que faz, que a gente que acontece, e que tem muito na igreja, um ativismo. A gente costuma falar isso de ativismo, e aquilo vai nos tornando um fariseu. Esse fariseu, como da semana passada, esse tipo de coisa dentro da igreja, a pessoa começa a achar que tudo depende dele. E aí o Papa vai comentar que isso voltou com essa coisa, por exemplo, de autoajuda. Qual é o tipo de livro que mais se vende hoje no mundo? Esses livros de autoajuda. Porque eu consigo, eu mentalizo, eu não sei o quê. Você vê essa moda de coaching que tem hoje, não é? Eles pregam justamente isso, eles falam justamente isso. Olha, se você tiver pensamento positivo, você alcança, você consegue. Deixa eu dizer para você que não é assim. Pensamento positivo, você já vai falar, não segura nem dor de barriga, segura. Quando você for assim, pagar uma conta, na cidade, né? Porque vai falar, quando você for na cidade, antigamente falava bem na cidade, era. E a hora que você chegar e estiver apertado, se estiver chegando perto do portão, a sua bexiga fica assim, né? Quero sair. Aí quando você vai abrindo ali o portão, a porta, parece que vai explodir ainda mais, né? Você joga a chave, joga mala, joga bolsa, joga. Por que nessa hora você fala assim, eu vou mentalizar, eu mando no meu corpo? A hora que você vê, sua calça está quente já. Não segura, gente, não segura. Essa bobeira dentro do meu corpo tem as regras. Olha na sua unha e manda ela crescer. Agora, a unha cresce agora, 3 minutos. Quem está perdendo a teia aí, ó, fala no cabelo, cresça, igual no metaleiro. Não tem. Se meu corpo é minhas regras, ninguém ficava doente. Eu pegava e falava assim, eu não vou ficar doente, eu não vou ficar doente. Ninguém morria, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Não, gente, não é nossa vida. A gente não tem poder de nada, a não ser através da graça de Deus. Pela graça de Deus que Deus concede os seus bens. Então, a gente precisa purificar essa ideia do eu, e inclusive dentro da igreja. Ah, padre, se eu não for lá no grupo de oração, o Espírito Santo não vem.
Ó, né? Lembra o Padre Léo? O Padre Léo falava que tinha gente que parece que engoliu o Espírito Santo com medo de tudo, né? Eu que tenho que dar catequese, eu que sou o Padre Salvador, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Tem gente, baixa a bola, não é? Você viu então semana passada isso. No texto de hoje, a gente pode fazer um link com outro texto para a gente perceber a unidade do Evangelho. A gente pode pegar 3 textos hoje para entender bem a figura de Zaqueu. O primeiro é o próprio Zaqueu. O segundo é o texto da semana passada. Tinha um eu, e tinha outro pedindo a misericórdia. E a gente pode pegar a figura do jovem rico. Lembra da história do jovem rico? A gente pode fazer um paralelo do jovem rico e de outro rico, Zaqueu. Começam diferentes e terminam diferentes. Mas se você ver, qual é a primeira coisa que o jovem rico faz? Lembra da história do jovem rico, né? Ele chega lá diante de Jesus e fala: Senhor, eu sou bom, não mato, não roubo, não falo mal de ninguém, não torço por Corinthians, eu sou um cara bom. Tudo eu, não é? Ele foi diante de Jesus, achando que Jesus ia elogiar ele. Porque eu não mato, não roubo, eu pago o dízimo, é igualzinho o fariseu da semana passada, lembra? Eu faço isso, o jovem rico é igualzinho. Ele chegou, veja, a diferença dele de Zaqueu, a primeira diferença dele de Zaqueu, ele tem uma ousadia ruim, existem ousadias que são boas, mas a ousadia que ele teve de se aproximar de Jesus foi para aparecer. Zaqueu, ele sabe que ele vacilou. Ele quer, se você pegar o começo do texto, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele não está convertido aqui ainda. Mas ele, o que ele pensa? Bom, fiquei sabendo que Jesus faz milagre, que Jesus lê os corações, que Jesus... Não dá para mim chegar muito perto dele, não. Só vou ver de longe. Um sabe que é pecador e quer ver, meio que ver, está com medo de chegar. O outro sabe que é bom e quer ir na frente de Jesus e vai lá para se aparecer, não é? O que é a atitude do jovem rico? É a atitude do fariseu da semana passada. Sabe na escola, quando estava na escola, e aí tem sempre aquele aluno PS, sabe PS? Puxa saco, que fala assim: ô tia, hoje não é de prova? Você fala assim: nossa, eu quero matar esse cara, não. Hoje eu tenho que pegar um trabalho. Aí vai lá, né, o aluno, o Leozinho, era o Leozinho, gordinho assim, com a frente aparecendo e tal. O Leozinho: olha tia, eu trouxe o trabalho. Era um trabalho que tinha coraçãozinho, era perfumado, não era letra garrafais, eu não sei o que, e o seu lá, aquela folha de almaço, tudo copiava na última hora, não é? Seu amigo falava assim: copia, mas faz diferente. Aí você escrevia passarinho com seguida para não dar na cara. O Leozinho ia lá: tia, e aí a tia dava beijinho no Leozinho, e não sei o que, o Leozinho ficava tudo orgulhosão lá, até levantava a cara assim. O jovem rico, ele esperava isso aí. Ele queria comprar Deus com as suas obras. O fariseu, semana passada, a mesma coisa, queria comprar Deus com as suas obras. Isso é pelagianismo. Aqui, então, a primeira coisa: tudo que a gente faz é por graça de Deus. Para de rezar errado, chegando lá e trazendo a conta para Jesus. Muita gente faz isso. Na confissão, você pega isso. Padre,
mas eu sou uma pessoa boa, eu vou na missa, eu rezo o terço, eu ajudo os pobres, eu isso, eu aquilo outro. Mas parece que nada dá certo na minha vida, parece que minha vida está travada, parece que fizeram um trabalho para mim, parece que isso, aquilo outro. Meu irmão, essa frase é a frase do publicano, do fariseu, é a frase do jovem rico. Você só é bom porque Deus é bom. Lembra que Jesus fala na passagem ali do jovem rico, só Deus é bom. Ele distribui os seus dons, Ele distribui os seus bens para nós, tudo vem de Deus. O Padre falou, a gente não consegue levantar o nosso dedo se Deus não sustenta a nossa vida. Primeira leitura de hoje. A gente precisa perceber, então, primeiro, que tudo vem de Deus, e agradecer porque estamos aqui, porque a gente tem fé católica, porque eu rezo o terço, porque eu ajudo as pessoas. Agradecer os dons que Deus te deu. Não é para a gente ficar soberbo diante dos nossos dons. Eu sou o cara, eu sou o padre, eu sou o cantor, eu sou o leitor, eu sou... Não, gente, tudo vem de Deus. Veja só, eu não posso negar que Deus me deu o dom de ensinar. Só que, se isso virar soberba, se isso virar para mim se aparecer, Deus tira. Olha, eu dei esse dom para o Padre Enéas, mas ele está se perdendo com esse dom. Esse dom, essa virtude, está fazendo com que ele fique soberbo. Então eu vou tirar esse dom e dar para o outro. No fundo, desejar, o spoiler aqui do momento, que daqui a pouco o Padre vai falar, é o seguinte: a gente precisa descer da árvore. Descer da árvore. O jovem rico, ele também estava numa árvore, na árvore da sua autossuficiência, na árvore do orgulho, na árvore do que ele pode, ele consegue. Precisa descer. Primeiro você perceber que você tem virtudes, todos nós temos virtudes. Ah, Padre, eu não sei, eu acho que não tenho, Para de falar isso, é pecado. Porque Deus deu dons a todas as pessoas, deu virtudes a todas as pessoas. Você, na vida de santidade, tem que entender e equilibrar isso. Que Deus me deu dons e virtudes que eu tenho que cuidar. E que ao mesmo tempo tem coisas que eu não sei como fazer, que eu sou limitado. E isso é buscar santidade. É saber que eu não sei fazer tudo, que eu não resolvo tudo. E saber que aquilo que eu sei fazer veio de Deus, é dom de Deus para a salvação minha e das pessoas que estão à minha volta. Para de falar, por exemplo, que eu sou burro. Eu sou burro. Para, isso é um pecado contra Deus. Deus deu a todos vontade, liberdade e inteligência. Existem alguns que têm inteligência para estudar, mas outros têm inteligência, por exemplo, para fazer coisa, faz um mambão, faz um banco. Outros têm inteligência para dirigir, outros têm inteligência para cuidar da casa, outros têm inteligência para fazer comida, coisa que o Léo não tem. Outro dia eu estava com fome lá, e aí ele, não, pode deixar que eu faça uma batata na fryer. Tá bom, né? Gente, pergunta para o Padre Belão. A batata estava mais branca que minha perna. E se mordia ela, era crocante de gelo. O cara não soube fazer batata na fryer, pensa. Não sei fazer, deixa comigo, pai. Aí, tá vendo? É o jovem rico lá. O Padre Belão não, o Padre Belão já manda de comida. Eu já mando de comida. Mas veja, ele tem outros dons, ele sabe cantar, ele assim, arroda as pessoas, ele tem outros dons. Mas cozinhar não é a área dele. Não sei que a Maiarada depois faça 6 meses um curso com ele de batata na praia. É limite, pensa só, se eu cantar aqui, gente, a turma vai embora, acabou a disciplina, vai embora. Eu não posso pegar e falar assim, não, mas veja, um padre que não canta, então eu vou cantar. Eu quero ir no The Voice, eu vou cantar, quero ser o Padre Marcelo, quero o Padre Melo. A turma vai embora se eu cantar, é o meu limite. Mas
mas eu tenho outros dons. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Semana passada pode falar a partir do texto. Às vezes a gente sabe ajudar os outros, mas não quer ser ajudado. Você tem que saber que você tem limite, que você não sabe fazer tudo, e você precisa deixar que os outros te ajudem. Senão Deus ensina você na marra. Uma hora ou outra fica doente, nem a fralda você consegue trocar. Vai depender de outro. Tudo vem de Deus. E eu tenho que cuidar desse dom e ter humildade de saber. Eu tenho limite. O jovem rico foi isso? Não, o jovem rico chegou e falou lá, eu faço, eu sei. Fariseu da semana passada. A gente na igreja tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente se acha o cara ou a cara e acha que tudo depende da gente. Meus irmãos, olha só, quando o padre ficou doente, o padre não tinha nada, eu celebrei a missa, não tinha nada, estava tossindo, não tinha nada. Não estava tossindo, não estava com ranho, estava de boa, era a semana da família. Veio uma família lá pregar, eu participei ali da pregação, depois tomamos um café junto, não tinha nada. Chegou no meio da noite e veio assim, ó, falta de ar. Chega no hospital, estava com 80% do pulmão. E se tivesse morrido? Mas morreu uma ideia. A pessoa chora lá uma semana, 2 dias, meia hora, no máximo. Mas gente, ia ter lá o caixãozão sendo Badineia, 8x8, 14 dentes para carregar em cada lado. O pessoal ia chorar, as velhas descem, né? Ia chorar, as velhas da fita, da apostolada chorando. Badineia. Passou 3 dias, o bispo vai mandar outro padre. Porque o reino de Deus continua apesar de nós. Eu não sou insubstituível, você não é insubstituível. E havia um outro padre, não melhor nem pior do que eu, mas com outros dons e com outros limites. É assim a vida da igreja, assim também na nossa caminhada. Então, baixa a nossa bota e parar de achar que a gente é o cara. Quando a gente começa, no fundo, se achar, é porque a gente está querendo compensar a nossa baixeza. Zaqueu era um homem baixo. Imagine só, naquela época, então zoavam o Zaqueu. Não é? O Zaqueu na escola lá, sou tampinha, pintor de rodapé, não é? O Zaqueu criou uma casca e começou a pensar assim, eu vou me vingar dessa tampa. Mas como é que eu vou me vingar? Eu vou ficar grandão? Não posso. Mas eu posso ficar grandão na sociedade. Então eu vou ficar rico. E entrou para fazer um serviço que era contra o povo judeu. É por isso que o povo judeu odiava tanto. Ele ficou chefe da turma. Chefe. E ficou rico. Por quê? Para compensar a sua baixeza. Ele sobe na árvore do orgulho. O jovem rico sobe no orgulho também, na árvore do orgulho. Eu posso, eu consigo. Zaqueu também não depende de ninguém, tem riqueza. Ele sobe numa árvore, antes essa árvore é o próprio orgulho da riqueza. E a gente faz assim. Quando a gente percebe o nosso limite, a gente não quer mostrar fraqueza. Então a gente desponta subindo em árvores. A árvore do orgulho, a árvore que quem manda aqui sou eu, a árvore que eu que sei, a árvore do dinheiro, do prazer. Não tem muita gente que é assim, veja. O quanto que é duro quando o cara é pobre e fica rico. Agora o cara quer pisar em todo mundo, quer esbanjar o dinheiro, quer não sei. É o baixinho que subiu na árvore. Não tem a frase assim que a gente fala, dê poder a alguém que você vai conhecer ela, não é assim? Por quê? Porque era o baixinho que subiu na árvore, agora ele acha que tem que olhar todo mundo de cima. Quando, por exemplo, as nossas frustrações, os nossos limites, a gente percebe que tem coisa que a gente não alcança e a gente compensa com outras coisas, como o pai falou, com dinheiro, com prazer,
Quantos e quantos, por exemplo, maridos, veja, se não é uma árvore. Está lá casado, é lógico, gente, vocês vão amadurecendo no seu matrimônio. E os foguinhos que tinha antes não tem mais, já está agora, né? Tem foguinho, mas não tem aquela coisa, né? Antes inteiro fica lá um no outro. É normal, por quê? Porque agora você tem filhos, tem boleto, tem que fazer a batata da fryer. Agora é normal que vá abaixando. Então, mas o cara, ele fica com aquela cabeça, naquela coisa que ele às vezes não aceita, às vezes acha que ser homem é isso, às vezes vê os amigos falando que pega não sei quem, pega não sei quem, e aí ele quer compensar, às vezes, na pornografia. Ele sobe na árvore da pornografia e fica ali, vivendo ali, como se fosse aquilo é o mundo dele, é o escape dele. Da mesma forma, pode ser homem ou mulher, a questão de comprar as coisas, fica comprando as coisas para mostrar que tem, comprar coisa de etiqueta, pensa, se não é uma bobagem a gente gastar no mundo de hoje que a gente passa fome, gastar uma nota num tênis, numa etiqueta. Existe um teólogo espanhol que fala que a moda é a ditadura do passageiro. É a ditadura do passageiro, não era? Quando você era jovem, não era? Você não tinha aquele tênis lá, Lecheval, M2000, né? Brilhoso, assim, brilhava, assim, pá. Sai com ele agora. Você vai falar, olha que coisa bonita. O tênis do Luizinho, assim, que é do Luizinho. Sai com ele aí, você que mais mancha, a moda passa, e aí a turma sobe nessa árvore. Olha, eu quero que as pessoas vejam a marca da minha camisa, do meu Ray-Ban, do meu carro, tudo bobeira, tudo é árvore para compensar a nossa baixeza. E aí a gente não tem a virtude da humildade. Santa Teresa vai falar que a humildade é a verdade. São Tomé de Aquino fala assim, ó. A humildade é saber quem você é diante de Deus e diante das pessoas. Vou repetir. É saber quem você é diante de Deus e diante das pessoas. Quem eu sou diante de Deus. O que significa isso? Eu sou criatura. Eu não sou Deus. Eu não posso ficar questionando Deus. Não posso ficar competindo com Deus. Não posso querer tomar o trono de Deus. Eu sou criatura. Saber quem eu sou diante das pessoas. Eu tenho virtudes e tenho defeitos. Eu tenho missões a cumprir. Pensa assim, o pai está dando uma palestra e de repente chega o bispo. Eu tenho que saber quem que eu sou. Eu sou o padre, é o bispo. Vamos ficar de pé para acolher o bispo, não sei o quê, pastor bispo, o senhor quer continuar a palestra? Ele é o bispo. Não, senta aí, bispo, vai escutar eu. Não, gente, está chovendo para cima? Não é? É lógico que ele vai falar, não, padre, pode continuar. É ou não é? Mas só que você tem que saber o seu lugar. Eu não posso, por exemplo, pegar e falar assim, não, hoje eu estou humilde. Não é? Tem gente que fala assim, hoje eu estou humilde. Então eu vou sentar no meio do povo e vou pegar alguém para pregar o Evangelho. Não, gente, a missão de pregar o Evangelho é minha. A minha humildade eu exerço quando eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Você que é pai e mãe, você deve ser amigo do seu filho, da sua filha. Mas você não vai ser julgado se você for amigo ou amigo deles. Você vai ser julgado se você for pai ou mãe. Porque há um limite aí. Ele tem que saber o lugar dele. E você tem que saber o seu lugar de pai e de mãe. Você que é pai, toma cuidado de ficar terceirizando a educação dos seus filhos só para ela. Só para ela. Aí a hora que apronta, fica aí com o seu filho feio. Fica empurrando. Não veio sozinho na hora de fazer. Estava lá, galera. Veja, a responsabilidade diante de Deus. Uma casa que o poder tiver desnivelado, em que o filho mandar igual aos pais, essa casa vai acabar. É humildade, uma desigualdade de autoridade dentro de casa. O pai e a mãe têm mais autoridade que os filhos. O padre tem mais autoridade que o povo. O bispo tem mais autoridade que o padre. Eu tenho que saber o meu lugar.
e exercer a minha função. E a partir disso, é lembrar que tudo é graça. Que eu não estou aqui, por exemplo, na paróquia, nem para fazer a minha vontade, nem para fazer a vontade de vocês, mas a vontade de Deus. E eu vou estar sendo de fato humilde quando eu exercer aquilo que Deus quer para mim, para vocês, mas acima de tudo pela paróquia. Assim cada um com a sua opção. No trabalho. Mas não, a gente sobe na escada, na árvore e fica assim, viu? Mas você sabe com quem você está falando? Eu estou aqui na empresa faz 20 anos. Eu sou padre há 30 anos. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Gente, baixa a bola. Desce da escada, desce da árvore. Não precisa bater com a escada na cabeça. Porque o padre para subir na árvore precisa da escada, né? Não é? Não dá para subir também. Quando Jesus encontra com Zaqueu, ele fala: desce daí, Zaqueu. Desce daí, Zaqueu. Zaqueu olhando de cima. De cima a gente não enxerga Jesus. Ele desce. Ele nos enxerga. Aqui é outra coisa. Tem uma música por aí que a turma fala, que coloca na boca de Zaqueu, né? Vai na minha casa, não sei o que, faz um milagre em mim, vai na minha casa. Não, gente. O texto não é isso que fala. O texto fala que Jesus pediu para ir na casa de Zaqueu. É Jesus que pede para ir na sua casa. Ele pede, só que daí você tem que baixar, descer da árvore, senão você não vai ver Jesus passar, não vai ver. O texto fala que Jesus olhou para o jovem rico. Jesus olhou para Zaqueu. Zaqueu desceu da árvore. Desce da árvore. Imagina descer da árvore, não. Jesus é a maior prova disso. Você pega Filipenses capítulo 2 e vai mostrar que Jesus desceu, se esvaziou por nós. Muito bem, Jesus vai ao nosso encontro e pede para que a gente desça da árvore, para que a gente o veja. Padre, mas como é que a gente vê Jesus? Você viu na segunda leitura falando para tomar cuidado, do jeito que fica falando, que um anjo apareceu, que Nossa Senhora apareceu, que não sei quem apareceu. Toma cuidado com essas coisas. Existe um lugar próprio para você ver Jesus. Existe um lugar fixo para você ver Jesus. Esse lugar próprio se chama Eucaristia. É na Eucaristia que você vê Jesus, mas você precisa descer da árvore. Se o padre falasse assim, ó, daqui 20 minutos Jesus vai chegar nessa porta aí. Já ia ficar ansioso já. Aí Jesus entra aqui, pensa só, ele entrando aqui, bonitão, pá, não é? Aí ele fala assim, que ama todos nós, ia mostrar suas chagas e ia falar assim: olha, eu vou chamar um por um para ficar 20 minutos comigo aqui dentro. Só eu e você. E Jesus vai passar a tarde só fazendo isso, atendendo um por um. 20 minutos. Você já pensou? O que você ia fazer? Talvez você ficasse olhando para o rosto dele, para as mãos dele, sem acreditar, não é? Pensando assim: nossa, é Jesus mesmo. Talvez você ia chorar, ficar emocionado. Outros iam contar das dificuldades. Outros iam falar das alegrias. Você já pensou que seria você ter 20 minutos conversando aí com Jesus, cara a cara? Você já pensou que você poderia alcançar o que você quisesse? Não é? Pensa, lembra? O cego, lembra o que o Padre falava? O cego fica gritando lá: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus vai lá e pergunta para o cego: o que você quer? Lembra o que o Padre falava? Só faltava o cego pedir: não, eu quero um cachorro guia. Não, eu quero ver. Se você está diante de Jesus, você vai pedir aquilo que você precisa. Você vai falar daquilo que você precisa. Você vai adorar Jesus porque você precisa.
Você sabe que é 20 minutos, então você não pode perder a chance. Mas Jesus vem. Daqui 10 minutos, 15 minutos, Jesus vai estar aqui. Não é outro, é Ele. É Ele, é o mesmo, é Jesus vivo, ressuscitado na hóstia. Não é pão bento, é Ele. Mas aí a gente não desce da árvore. Ele passa e a gente não desce da árvore. Ele entra na nossa casa e a gente não desce da árvore. Aquela frieza do nosso coração. E não perceber quem é que está ali dentro. De novo, não é pãozinho bento. Gente, tudo que você pode, tudo que você sonha, você pode, a partir da Eucaristia, que é o próprio Jesus, que vai estar na sua casa daqui a pouco. Mas como que a gente faz? A gente, sabe a prova que a gente não desce da árvore? Eu detesto essa palavra, mas você vai entender. Porque muita gente comunga como se fosse para a hóstia. Não percebe quem é que está dentro. Veja no texto. Muita gente em volta de Jesus, havia uma multidão em volta de Jesus, que só esbarrava nele, mas não se tocava de quem era. Às vezes eu estou vindo na missa, estou aqui na multidão da missa, nas pessoas que estão na missa, mas não percebo Jesus, gente do céu. Nosso coração devia sangrar na hora que Jesus, de fato, se quisesse presente aqui na Eucaristia, na hora que você viesse para comungar. Jesus vai entrar na sua casa, Jesus falando o seu nome, falando assim, ó, hoje eu vou estar aí dentro. Ele está falando agora, hoje eu vou estar aí dentro. Você vai abrir, você vai deixar eu entrar? Não, você pega e comunga e pronto, não percebe quem é que está ali. E aí você fica assim, Jesus não me ama, ou esqueceu, ou não dá a graça que eu estou pedindo. Ou perceba quem está dentro do seu coração na Eucaristia. Perceba que você pode todo dia ir na capela do Santíssimo e ter esses 20 minutos, meia hora que o Padre falou. Todo dia você pode chegar lá e ficar olhando para o rosto de Jesus, adorando Jesus, todo santo dia. Ele só pede para que você abra a casa, a sua casa. Meus irmãos, às vezes as pessoas ficam procurando soluções em tanta coisa aí, e a solução é nele. Eis que estareis convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não é papagaiada, não é palavrório. Ele está conosco pela Eucaristia. Ele bate no nosso coração, na nossa porta, na nossa casa. Ele quer entrar. Mas quanta frieza com Jesus Eucarístico, quanta frieza com a missa, quanta frieza com o comungar. Tem gente que comunga, nem dá tempo de acabar a fila de comunhão, já está levantando, já está dançando da cruz, será de fato que percebeu quem é que está dentro do coração? Não, então você é um da multidão, que estava ali esbarrando em Jesus e não percebeu quem é que estava lá. Agora dá para falar, né, porque passou, mas quando o padre estava lá, na outra paróquia, na época da pandemia, o padre cansou de fazer doideira, loucura. Celebrava escondido, chamavam as pessoas assim, cada vez ia chamando as pessoas para ir na missa. Naquela época o padre celebrava 4 missas por dia para a missa chegar no povo. Como não dava para aglomerar, então tinha que chamar pouca gente. Só que daí não dava para fazer na igreja matriz, né? E daí a vigilância sanitária ia dar nota. Então a gente ia no sítio, ia e aí a gente ia chamando, né? Chama fulano, às vezes não sabia o nome da pessoa, mas pegava, aquele gordinho, sabe aquele gordinho? Aquele sem pescoço, aquele. Ia chamando a turma assim. E aí a turma ia participando da missa na medida que a gente podia. Quando dava 10 horas da noite, saía o padre, o motorista, o padre ia segurando a âmbula com Jesus, e o Sandro, o diácono. E aí a gente ia nas casas das pessoas levar Jesus. O povo ficava 2, 3 meses sem comungar. Quanto tempo talvez você comungar nessa época? Então o que a gente fazia? Chegava na casa da pessoa, 10 horas, estava tudo na moita, né? Tudo bloqueado. E aí o santo descia e apertava a campainha. E falava assim, o padre está aí. A pessoa assustava, né? Padre, quem vai ter que parar? O padre Neio. Não, o padre Neio. A pessoa
pessoa estava assim, de pijama, já pronto para dormir já. E a pessoa descia achando que o padre estava precisando de alguma coisa, né? Vai ver, pandemia, está precisando aí de uns doces e tal. Aí quando a pessoa abria o portão, o padre descia com o Santíssimo para não ficar na rua com o Santíssimo. Quando a pessoa via que não era o padre que estava lá, era Jesus, Eucarístico, aí a pessoa se arrebentava. A emoção que dava, a emoção que dava, 2, 3 meses sem comungar, Jesus está na casa da pessoa. E a pessoa às vezes não sabia onde estava a chave, não sabia onde estavam as coisas, ficava meio perdido, ficava assim, sabe, até bobado. Aí o padre fazia as orações, dava a comunhão e ia embora. Depois a gente recebia os testemunhos. Que era assim, padre, na hora foi um impacto. Não esperava o Senhor e muito menos Jesus ali em casa. Então eu fiquei ali chorando, mas depois que passou, padre, eu contei, eu fiquei pensando, 2, 3 dias, gente, Jesus veio na minha casa. Jesus lembrou de mim. Quantas vezes eu comunguei em meio moral, e agora Jesus veio na minha casa. Meus irmãos, é isso. Pensa nessa época da pandemia, eu tinha saudade da missa, saudade da Eucaristia, e falava, gente, quando voltar com a vida, e agora a gente está sem nhaca de novo. É Ele que vai entrar aí. Você precisa perceber Ele. Outra coisa, quando você comungar, você percebe Ele aí. Primeira coisa, antes de pedir, perceba que Ele está aí dentro. E a segunda coisa é saber que Jesus vai entrar também na sua casa, lá na casa, lá, no endereço, porque você vai lá com Jesus no seu peito. Então muita gente que não veio, Jesus vai visitar também, porque Ele está aí dentro. A gente não pode perder isso. Você, quando chegar lá na sua casa, por exemplo, e ver alguém que está doente, que não veio na missa, pega a mão da pessoa e coloca aqui, ó, no seu peito. Quando tiver um filho, se chegar lá e tiver um filho que não veio na missa, o marido, vai ali, abraça ele, do nada, não fala nada, não precisa falar nada. Mas você pensa, Jesus está aqui dentro, está tocando nele. Gente, a gente tem tudo pela Eucaristia, tudo é graça, e a maior graça que a gente tem se chama Eucaristia, é por isso que você não pode largar por nada, nem por ninguém. É Jesus batendo na nossa porta. Creio nos Pai.